Bom, gente, essa aula aqui é para revisão, uma revisão que eu estou fazendo com vocês para a prova de português, que vai ser na terça-feira, tá bom? Eu quero que vocês assistam para a gente poder fazer exercícios e ficar mais clara a matéria, porque é uma matéria adjunta adverbial, agente da passiva, são matérias que é como se fosse uma escadinha, sabe? Você tem que saber o fundamental da gramática para poder você seguir adiante. Então, eu vou tentar passar aqui de uma forma simples, como vocês podem desenrolar na hora da prova, tá bom? Vamos lá. Adjunto adverbial é um termo da oração que qualifica ou especifica um substantivo. Agora eu vou traduzir para vocês, porque essa aqui é uma linguagem técnica, vocês não... Eu acho que fica difícil a compreensão. Então eu vou traduzir. O adjunto adverbial, ele qualifica, ou seja, ele diz se aquele substantivo é um adjetivo, se o substantivo é uma locução adjetiva, um numeral, um pronome, um artigo. Tudo isso aqui são exemplos de adjunto adverbial, tá bom? E ele qualifica um substantivo. Tia, o que é substantivo? Substantivo é o nome das coisas, tá? Nós temos vários tipos de substantivo, mas agora eu vou falar para vocês sobre o substantivo comum e o substantivo próprio. Substantivo comum é o nome das coisas simples: cadeira, mesa, caderno, lápis, blusa, óculos. Substantivo comum. Substantivo próprio é o nome das pessoas, nome de lugares, nome de cidade, nome de ruas, tá bom? Então, o adjunto adverbial, ele qualifica esse substantivo. E pode ser um adjetivo. O que é um adjetivo? É uma característica de alguma coisa ou de alguém. Lousa branca, o adjetivo branca. Pincel preto, qual é o adjetivo? Preto. Menina alta, o adjetivo alta. Casa grande, o adjetivo grande. Adjetivos são as características, tá bom? Aquela menina é muito inteligente. Qual seria o adjetivo da frase? Inteligente. Eu estou fazendo o quê? Caracterizando a menina. Eu estou dizendo que ela é inteligente, entendeu? Assim como eu posso dizer assim, essa blusa é muito feia. Qual seria o adjetivo da frase? Feia, porque eu estou caracterizando a blusa. Eu estou dizendo que ela é feia. Isso é um adjetivo. Uma locução adjetiva, ela vem sempre em duas palavrinhas, tá bom? Ela vem seguida de uma preposição e aí é que vem o adjetivo, tá? Então, a locução adjetiva, ela nunca vai estar assim uma palavrinha só. Ela sempre vai estar com duas, uma preposição e um adjetivo. E o que é preposição, tia? Preposição são pequenas palavras que ligam uma a outra. Por exemplo, de, para, com, tá bom? Tudo isso são preposições, são aquelas palavrinhas pequenas que fazem uma ligação, completam o sentido de uma frase, tá bom? Então, a locução adjetiva sempre são duas palavrinhas. Eu dei um exemplo aqui. De prata, meu colar é de prata. Então, de prata é a locução adjetiva, porque eu estou caracterizando meu colar e ela vem com uma preposição, tá bom? Numerais são os numerais mesmo, os números, só que eles não são apresentados assim, ó. Não são apresentados assim como em número mesmo. Ele vem escrito por extenso, tá bom? 1, 2, 3, ele sempre na frase aparece assim, escrito mesmo por extenso, sem ser o número, tá bom? E os pronomes são palavras que nós utilizamos para nos direcionar a alguma coisa ou alguém. Existem milhares de pronomes. Quando eu falo milhares, acho que eu estou até exagerando, mas existem muitos, tá bom? Pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome definido, pronome relativo. Então, mas aqui eu nem vou me estender para o assunto pronome, porque aí tem que ser uma aula só de pronome. Mas eu quero que vocês entendam que o pronome é o quê? Quando eu digo, existe pronome demonstrativo, que é aquele que demonstra. Teu, tua, seu, sua, nosso, vossa, sabe?
são todos de ordem. Existe pronome possessivo, que diz que é o meu, que é teu, que é aquele. Bom, existem vários pronomes. Então, eu acho assim, que aqui, para não ficar muito confuso para vocês esse assunto, nós vamos nos limitar, tá bom? Adjetivo, característica, locução adjetiva sempre vem duas palavrinhas, uma preposição acompanhada de um adjetivo, que é a tal da característica. Numerais, nunca vem com número, sempre vem escrito assim na frase. Pronomes, eu dei um exemplo aqui. Teu, tua, sua, seu, sua, tá bom? São esses tipos de palavrinhas que nos direcionam a ter um raciocínio lógico na frase. E os artigos, quais são os artigos? Definidos, o, a, os, as, e indefinidos, uma, uns, umas. Aí eu botei aqui vários exemplos para a gente trabalhar, para que não fique dúvida em relação a como encontrar esse adjunto adverbial, então, nas frases que vão estar na prova, tia. Como é que a senhora vai... Eu vou ficar perdido. Não, você não vai ficar perdido, não. Vamos lá. Olha o primeiro exemplo. Este dia ensolarado está perfeito para ir à praia. Este dia ensolarado. Então, eu vou pensar assim, qual é o substantivo aí que está rondando? A minha frase está em torno de quê? Está em torno do dia que está ensolarado. E eu estou dizendo que é este dia. Este é um pronome, tá? É um pronome demonstrativo. E ensolarado é uma característica, ou seja, o dia está como ensolarado. Se você tiver que nessa frase encontrar o adjunto adverbial, nessa frase são dois. Este e ensolarado. Tá vendo? Este dia ensolarado. Aí você vai ler o fio da meada aqui, o gancho que você tem que ter é ler a frase com atenção, colocar a cabecinha para pensar e interpretar. Este dia ensolarado está perfeito para ir à praia. Mas eu vou para a praia por quê? Porque o dia está ensolarado. Tá vendo? Então, este, aí você se liga a este, pronome demonstrativo. Então, é um adjunto adverbial. E ensolarado é a característica, como o dia está. Se é uma característica, é um adjetivo e também é um adjunto adverbial. Então, nessa frase eu tenho dois adjuntos adverbiais. Olha outra frase. A filha caçula é muito esperta. Quem é esperta? Né? Eu vou perguntar assim, quem é esperta? Filha que é esperta. E o que vem antes? Vem um artigo, tá vendo? Um artigo definido. E o que vem depois? Caçula. É a característica dessa filha. É como ela é caçula, tá bom? Então, aqui eu tenho dois adjuntos adverbiais, tá? Você vai perguntar, ó. Você tem que ler com atenção e perguntar. A filha caçula é muito esperta. E afinal, quem é esperta? A filha. E o que vem antes? Um artigo e depois um adjetivo. Então, os dois têm função aqui nessa frase de adjunto adverbial. Tá bom? Vamos para um outro exemplo. A sábia idosa sempre dava conselhos excelentes. E quem dava conselhos excelentes? A idosa. Tá vendo? A idosa sempre dava conselho. E o que vem aqui, olha? Sábia, uma característica, não é? Se é uma característica, é um adjetivo. E ainda vem também um artigo, que eu posso classificar. A sábia e idosa. As três palavras estão ligadas, tá vendo? Quem dava conselhos? A sábia idosa, né? Então aqui, idosa, ela é a minha palavra-chave. Sábia é a característica dessa idosa. E esse a que vem aqui serve como um artigo. Então, aqui eu tenho também dois adjuntos adverbiais, tá bom?
As bonecas de marfim duraram muito. E o que duraram muito? Bonecas, né? Elas que duraram. E olha o que eu tenho aqui na frente, olha. As, que é o quê? Um pronome definido. Então, já achei aqui um adjunto adverbial, tá bom? E aqui o que tem, ó? De marfim. As bonecas de marfim. Lembra que eu falei que aqui é a característica. As bonecas é de quê? A boneca é de marfim, não é? Se é uma característica, eu posso considerar tanto o adjetivo quanto a locução. Mas espera aí, vem uma preposição. Se vem uma preposição seguida de um adjetivo, ela é uma locução adjetiva. Então, eu encontrei aqui o meu outro adjunto adverbial. Nessas frases, se você for analisar morfologicamente, o que é isso, tia? Analisar palavra por palavra, olha só. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras nessa frase. Mas, nesse contexto, as e de marfim funcionam como adjunto adverbial, tá bom? Olha, menina, tô engasgando. Os 3 rapazes alegres chegaram. E quem chegou? Quem foi que chegou? Os rapazes. Ele aqui é a minha palavra-chave. Agora eu vou avaliar. Olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui 3. Lembra que eu falei? Numeral. Então, eu já achei um adjunto adverbial. Aí eu encontrei outro aqui, ó. Alegre. É o quê? O adjetivo, a característica deles. É como eles estão. E também encontrei aqui, ó, os, que é um artigo definido. Então, nesta frase, eu tenho 3 adjuntos adverbiais. Tá bom? Agora sim, uma dica de ouro que eu vou dar para vocês. O adjunto adverbial, ele é totalmente dispensável da frase. Ele, estando aí, como não estando, não faz diferença no entendimento da sua frase. Então, se você tiver várias questões para analisar na hora da prova, várias frases, e a questão seja assim: identifique qual das frases possui adjuntos adverbiais. Aí você vai e lembrar o quê? O que foi que eu te disse? O adjunto adverbial, ele é dispensável no entendimento da frase. Eu consigo entender a frase sem que ele esteja presente. Observe. Nós identificamos aqui, né? Vamos avaliar. Pronto. Dia está perfeito para ir à praia. E se eu apagar aqui, ó? E nesse lugar eu tiver assim: o dia está perfeito para ir à praia. Eu tirei o ensolarado, que era a característica. Mudou o teu entendimento ou você consegue entender a frase? Eu consigo, né? Ele não é essencial para o entendimento da frase. Olha só. Se eu tirar aqui... Opa. Ó. A filha é muito esperta. Pronto. Eu precisava da palavra caçula? Não. E aí eu não tenho adjunto adverbial. Caçula, eu tirei. Eu continuo só com o artigo. Tá bom? Olha aqui. Tirei sábia. Aí você vai ler assim, ó. A idosa sempre dava conselhos excelentes. Pronto. Eu nem precisava daquela palavra. Eu tirei ela e o meu entendimento continua sendo o mesmo. Ó.
As bonecas duraram muito. Também não mudou nada o entendimento da minha frase. Olha aqui. Os rapazes chegaram. Eu tirei 2 palavras e ainda assim eu consigo entender o que a frase quer me dizer. Então, quando você for avaliar na hora da prova, você lembra assim, peraí, se eu tirar essa palavra aqui, será que ela vai mudar o entendimento da minha frase? Aí você tira. Se tirou e não mudou o entendimento, ali tem um adjunto adverbial. Vocês conseguiram entender? O adjunto adverbial, ele é dispensável. Eu tiro e nada muda. Então, como é que vocês vão avaliar na hora da prova? Leia a frase. Tira a palavra que você está com dúvida. Você não sabe, ainda não sei, estou com dúvida. Leia a palavra, leia a frase, tira a palavrinha. Se mudou o contexto, aí não. Aí você não tem um adjunto. Agora você tira a palavra e nada muda. Tirei a minha palavra aqui, nada mudou, continuo entendendo. Tirei minha palavra aqui, nada mudou, eu continuo entendendo. Então aqui nessa frase há um adjunto adverbial. Eu estou falando isso porque pode ter questões misturadas. E aí a professora pedia assim, marque qual é a frase que possui adjunto adverbial. Aí você vai tampar. Se não mudou o teu entendimento, se não mudou o sentido da frase, então essa frase tem um adjunto adverbial, tá bom? Se não muda, tem adjunto. Se não muda, tem adjunto. Agora, se na prova tiver assim, classifique o adjunto adverbial, circule o adjunto adverbial da frase, aí vocês vão usar aqui, ó, adjetivo, locução adjetiva, numerais, pronome, artigo, igual a tia fez aqui. Li, entendi, vi qual era, se tinha característica, se tinha locução, se tinha numeral, aí eu circulei. Aí já é uma outra questão, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai pro agente da passiva. Vou colocar pra cá pra ficar melhor. Entendimento pra vocês. Vou colocar assim, que aí a gente vai explicando e eu vou descendo. Bom, eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Qualquer coisa, dúvida, volta no vídeo, tá bom? Porque eu tô tentando fazer de uma forma que fique mais fácil o entendimento, né? Sendo que a matéria de português, como eu tô falando, é uma escadinha. Se você não sabe o que tem lá atrás, você não lembra, fica difícil para você conseguir concluir. Mas eu tô tentando aqui fazer com que fique claro para vocês, tá bom? Agente da passiva. E o que é agente da passiva? É o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Traduzindo, vocês lembram o que é voz passiva, ativa, reflexiva? Vozes verbais? Vamos lá. Bom, eu não vou falar nem da reflexiva, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Voz ativa e voz passiva. Para você conseguir localizar o agente da passiva em uma frase, você tem que saber o que é uma voz ativa e uma voz passiva. Por isso eu vou explicar. Uma voz ativa é aquela direta, sabe? O fulano está fazendo a ação, eu não estou fazendo rodeio, ele é direto. Voz ativa, ele está sendo direto no assunto. Olha aqui o exemplo. João comprou a vitamina. Pronto. Foi o João que foi lá e comprou a vitamina. João comprou a vitamina é uma frase na voz ativa, tá sendo direto. Voz passiva, não. Aí eu já estou invertendo as coisas. Eu estou fazendo aquele que fez a ação e lá para trás. Eu coloco tudo na frente e deixo ele lá atrás. Olha só. Voz passiva. Olha o exemplo da ativa. Como eu falei, a ativa ela é direto ao ponto. Não faz rodeio. João comprou a vitamina. Voz ativa. Voz passiva. A vitamina foi comprada por João. Você viu o que aconteceu? Ó o João daqui. Ele foi lá para trás, ó. Tá vendo?
Então, na voz ativa, sempre eu vou direto ao meu assunto. Na voz passiva, não. Eu vou enrolar e botar o cara lá atrás, tá vendo? A vitamina foi comprada por João. Então, eu mudo aqui, ó. Além de eu mudar, eu faço o quê? Flexiono o verbo. A voz passiva sempre flexiona o verbo. O que é flexionar o verbo, tia? Eu mudo o tempo verbal. Olha só. Comprou, virou comprada. Totalmente diferente, tá vendo? A vitamina foi comprada. O verbo continua sendo comprar. Mas aqui eu flexionei ele, eu mudei. Então, eu passei da voz ativa para a voz passiva. Então, o agente da passiva, vocês têm que saber o que é voz ativa e voz passiva para poder conseguir resolver. Agora eu vou explicar agente da passiva, beleza? Como eu falei, agente da passiva é o termo que indica quem está executando a ação. Quem está fazendo a ação. Esse termo, agente da passiva, ele nunca é um termo sozinho. Tá? Ele nunca vem uma palavra solta, só uma palavra. Ele sempre vem acompanhado de outra palavra. Então, é fácil. São duas palavrinhas, o agente da passiva. Tá bom? Aí, nesse agente da passiva, eu vou indicar quem está fazendo a ação. Tá bom? E como é que eu vou indicar, tia? Sempre ele vai estar na voz passiva, que eu acabei de explicar. Quem está fazendo a ação sempre vai estar lá no final. Sempre. Voz passiva, quem faz a ação, sempre vai estar no final, tá bom? E como é que eu identifico o termo do agente da passiva? Nunca está sozinho, sempre vem acompanhado de uma outra palavrinha, tá bom? Então, nunca é uma palavra só, sempre são duas. E sempre ele vai estar no final da frase. Olha esse exercício, eu vou passar aqui, não sei se dá para cada um para ver. Botar um pouquinho mais para trás. Ui. Com medo de cair. Pronto, agora vai dar certo. Olha aqui o exercício. Assinale as opções em que o termo em destaque tem a função de agente da passiva. Aí eu estou dando as opções, estou sublinhando os termos e quero que vocês avaliem. Será que aqui, qual dessas frases tem um agente da passiva? Aquele em que o termo indica quem executa a ação, porém quem executa está lá, ó, no final da frase. Vamos ler a primeira. Ouvi a notícia pelo rádio. Pelo rádio está executando a ação ou sou eu que ouvi? Com certeza, sou eu que ouvi. Então, já sabe que esse aqui não pode ser. Agradeço-lhe pelo livro. Pelo livro está executando uma ação ou sou eu que estou agradecendo? Então, se começou aqui, não pode ser passivo. Porque o agente da passiva sempre está lá no final. O espaço foi alugado para a festa. Peraí, tia. Vamos avaliar. Eu aluguei o espaço para quem? Para a festa. Não é isso? Então, esse aqui, ó, alugado para quê? Para a festa. Então, sim, aqui sim tem um agente da passiva. Por quê? Porque aqui, ó, quem executou a ação, eu aluguei. Para quem eu aluguei? Para a festa, que está no final da frase. Né? Então, uma oração passiva, agente da passiva. Próximo. Tudo foi levado pela correnteza. Mas tudo o que foi levado? Pela correnteza seria o agente da passiva? Não, mas não foi pela correnteza que executou a ação, né? Tudo foi levado. Não pode ser, tá bom? Não é ela que está executando a ação, diferente daqui, ó. Vocês percebem a diferença? O espaço foi alugado para a festa. Para a festa. Para executar a festa. O espaço foi alugado para executar a festa. Por isso aqui é um agente da passiva. Olha só outra opção. O livro foi lido pelo aluno. Quem executou a ação? O aluno. O aluno que leu o livro. Então, o aluno, pelo aluno, é o agente da passiva. Porque a ação foi feita por quem? Pelo aluno. Vocês percebem que nunca o agente da passiva está sozinho, igual eu falei. Ó, duas palavras. Duas palavras. Aqui, ó, duas,
Tem até um artigo aqui no meio. Então, sempre vai vir acompanhado de outras palavras, tá bom? Então, lembrar, o agente da passiva é aquele que faz a ação. Ó, o livro foi lido pelo aluno. Quem fez a ação? O aluno. Mas ele tá sempre, ó, lá no final da frase e nunca no começo, tá bom?